Olá pessoal, eu sou o Carlos Daniel e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Afinal, todas as formigas são iguais? Uma análise morfológica das formigas do jogo Empires of the Undergrowth. A divulgação científica nos últimos anos tem favorecido cada vez mais a elucidação de questões científicas densas e pouco conhecidas para o público leigo. Nesse contexto, a zoologia cultural contribui como uma das principais ferramentas para vincular os aspectos culturais aos estudos dos animais, fazendo com que o assunto se torne mais interessante e palpável para a audiência não científica. Sendo assim, o presente estudo aborda a morfologia de Formicide exposta em um jogo digital de estratégia que se passa no mundo das formigas, o Empires of the Undergrowth. Mas vamos entender o que é o Empires of the Undergrowth. Bom, ele é um jogo de estratégia em que você controla uma colônia de formigas contra outras várias colônias rivais de formigas de diferentes espécies, e também contra outros animais no geral, outros insetos, aranhas, amblypígios, anfíbios, répteis e por aí vai. Mas voltando, foram então selecionados 3 formigas presentes no jogo, visando evidenciar algumas características morfológicas que diferenciam os 3 gêneros. Informações adicionais foram retiradas do site oficial do Empires of the Undergrowth, que é um jogo da Slug Disco Studios. Bom, as formigas do jogo possuem características compatíveis com as seguintes espécies: Atacephalotes, Essiton burkellii e Odontomachus bauri. Nós então selecionamos 2 características de cada que concordam com as das espécies às quais o jogo se baseou. Mas, antes de passarmos para essas características mais específicas de cada formiga, aqui a gente consegue observar um geral das características desses insetos. Então, para cada inseto, a gente tem uma divisão corporal da seguinte forma: cabeça, tórax e abdômen. No caso das formigas, a gente tem outros nomes que damos assim para regiões diferentes. Temos então a cabeça, aí vem o mesossoma, que inclui o tórax e a primeira porção do abdômen, que a gente chama de propódio. Depois, a gente tem o metassoma. No metassoma é onde a gente tem o pecíolo, que é vulgarmente chamado de cintura, e temos o pós-pecíolo. Esse pós-pecíolo, nem todas as formigas têm ele. E por fim, a gente tem a porção final do abdômen, que a gente chama de gaster. Então temos cabeça, mesossoma e metassoma. Ou cabeça, mesossoma, aí vem o pecíolo, o pós-pecíolo e o gaster, que fazem parte do metassoma. Mas agora voltando para as formigas do jogo, então os exemplares de Atacephalotes do Empires of the Undergrowth possuem 3 pares de espinhos na sua região dorsal, que é aquela região que acabamos de ver, que chamamos de mesossoma. Além disso, elas são formigas polimórficas, apresentam várias castas diferentes, que são aquelas subdivisões dentro das colônias das formigas. Então a gente tem as operárias maiores, que fazem defesa do ninho, temos operárias menores, que cuidam dos ovos, formigas que cuidam das larvas, as que organizam o alimento na colônia, as que descartam os restos de matéria orgânica e por aí vai. Então no jogo, elas apresentam especificadamente 4 castas diferentes. Passando agora para Essiton burkellii, elas possuem um par de espinhos no início do abdômen, que é aquela região do mesossoma que chamamos de propódio, que é a primeira porção do abdômen. E além disso, aqui temos 2 castas diferentes, sendo as operárias maiores, as que portam um par de mandíbulas longas e em forma de gancho. Essas formigas do gênero Essiton são conhecidas como as formigas correição ou formigas nômades. Isso se dá porque o ninho dessas formigas são compostos pelos próprios indivíduos, elas não têm um ninho fixo na terra ou em árvores. Elas estão sempre em movimento, sempre andando. Agora em Odontomachus bauri, elas possuem mandíbulas alongadas e lineares e uma cintura, que é o pecíolo, em formato subtriangular. Então, pessoal, além dessas 2 características que eu citei para cada formiga, a gente consegue observar que, no geral, elas são realmente bem parecidas com as formigas às quais o jogo se baseou. Conseguimos ver semelhanças bem legais na coloração, formato da cabeça, padrão corporal como um todo dessas formigas, e vemos que o jogo realmente se ateve às características principais das formigas. Então, concluindo, com a exposição do conhecimento sobre insetos em jogos digitais, é possível conectar as pessoas com esses organismos, favorecendo a elucidação de informações acerca das características deles, as quais são de suma importância para a identificação e o registro das diferentes espécies de formigas que a gente tem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.